Está começando mais um episódio de Cuidar Não é Educar. Seja muito bem-vindo à nossa segunda temporada. Bem-vindo não, né? Porque nós já estamos fazendo essa segunda temporada já tem algum tempo. Mas hoje, essa segunda temporada vem finalmente com novidades. Aliás, já temos algumas novidades acontecendo, né? O Júlio tirou a barba. Esses dias a gente convidou o Zé Pedro Goulart para nos trazer a cena de um filme que a gente debateu por aqui. Aliás, um grande filme, muito bom mesmo. E hoje, pela primeira vez, a gente tem uma convidada aqui no Cuidar. E não é uma convidada qualquer. Mas antes de apresentar essa convidada, deixa eu lembrar que quem está com a gente aqui é o SEAT, tá? O Centro Educacional Alberto Torres, lá de Lajeado, nosso patrocinador, que acredita no cuidar, que acredita na ideia do cuidar e que acredita, sobretudo, na educação. Mas aí, aquela educação pedagógica, feita com o auxílio de toda uma comunidade e que é confirmada já há quanto tempo? Uma centena de anos já, né, Júlio? 140 poucos que dura 140 e poucos anos hoje em dia, né? Pouca coisa. Então, muito obrigado pro SEAT que acredita aqui na gente e vamos cuidando e educando juntos, porque recebemos hoje por aqui a minha amiga, a mãe dos meus afilhados, né? Mãe dos meus afilhados. Sou Dindo do Fefê e sou Dindo do Santiago também, desculpa, tá? Dindo por uso capião. Por uso capião. Marcela Lorenzon, mãe, influenciadora, modista, jornalista e, acima de tudo, uma pessoa com 2 filhos, Júlio. É mesmo? Sabe bem o que é isso, né? Sei. O que vem antes? Primeiro é mãe, né? Acho que o título é... Não sei, eu virei pai e agora pai vem primeiro na minha bio. Mas é que aconteceu depois das outras coisas, entendeu? Pois é. A gente reluta às vezes um pouco pra botar em primeiro lugar, mas vem atropelando tudo, né? Não tem como, não. Seja bem-vinda, Cela. Obrigada. A Marcela escuta a gente de vez em quando, ô Júlio, sabia? Ela me falou aqui que ela tem um carinho pelo podcast. Um dos ouvidos que a gente chega. Eu espalho naqueles famosos grupos, sabe, de mães. Eu espalho os episódios que eu gosto mais. E aí, por isso, a gente descobre quem ouve, quem não ouve, quem leu tal coisa, quem não leu, quem é teu paciente, quem não é, quem não gosta do Arthur, quem não gosta. Grupo de mãe, isso é um novo momento na vida, né? Tu vai ter o de pais daqui a pouquinho. Porque se o cara se compara... Olhando o feed do Instagram, tu imagina tendo um grupo de WhatsApp com outras pessoas dizendo o que o filho comeu, que o filho não sei o quê. Não. Mas aí as regras, elas têm que ser muito claras nos grupos, né? É assim, grupo de mães da escola. Agora, por exemplo, o primeiro ano lá do Federico. É pra auxiliar naquele dia a dia, lá naquela loucura que tá todo mundo... Quando é que tem aula no sábado, quando é que não sei o que, a gente só conversa sobre isso. É apoio logístico. É isso, apoio. É a comunidade, né? A rede tá ali também no grupo de WhatsApp agora. Isso, como é que é isso, Júlio? Porque a gente fala muito aqui no Cuidar sobre esse aspecto, né? É uma coisa que o Júlio cita muito no livro dele, né? Que é o nome do programa, Cuidar Não é Educar. Tem na Amazon, tem e-book, você encontra. Na editora Sinodal como também. Como é que é a comunidade, Júlio, transportada para dentro de um grupo de WhatsApp? Como é que é essa relação de cuidado dentro de um grupo, por exemplo, assim? Porque isso é normal, né? Hoje, né? As pessoas não conversam ao vivo, mas conversam o tempo inteiro por telefone, né? Sabe que eu, pessoalmente, sempre vejo que os grupos de WhatsApp descambam. Quase todos. Mas pode ser uma impressão minha, eu não tenho certeza do que eu estou dizendo, mas especialmente de grupo de pais, começa a aparecer gente muito nervosa, assustada, e de repente um probleminha se torna um problemão e aquilo vai consumindo a alma das pessoas, elas vão aumentando e já vão criando complô contra um professor, contra a escola, ou sei lá, ou um médico. É uma coisa muito... Isso mostra como que é tenso ser pai e mãe, mesmo que a gente não tenha, às vezes, clareza disso, é muito tenso. A gente está o tempo todo com medo que aconteça alguma coisa com nossas crianças e qualquer fagulha se torna um negócio gigantesco. É muito impressionante isso. Mas eu vejo também, por um lado, assim, agora usando os grupos para essas finalidades, mas de realmente de que se estende para uma ajuda. Tem sempre os mais nervosos, mas eu acho que também tem um pouco do apagar o incêndio, sabe? Tu colocar ali no grupo primeiro, ou tu tirar tua dúvida ali primeiro, evita que aquilo vai para a vida real. Sei lá, aquela mãe queria lá de primeira ir falar com uma professora que entendeu aquilo errado, que não sei o que. Às vezes aquilo é apaziguado e quase que tratado ali, né, no grupo de WhatsApp. É que no meu tempo não tinha isso. Eu não sei, eu só escuto, porque quando eu era pai de criança nova, não tinha telefone, celular, não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas.
Tinha muita conversa de telefone, mas hoje a impressão que eu tenho é que, como tudo na rede social, né, pode descambar facilmente, mas se tem um grupo de pessoas que não, deixa disso, vamos ver, vamos perguntar, vamos esclarecer, vai. É que você acaba se autorregulando quase, né? Eu às vezes brinco assim que eu exerço meio contra gosto. É muito democrática a coisa. Às vezes eles se autorregulam, mas às vezes precisa um meio que impor. Mas meio que não, gente, olha só, vamos tentar focar, sabe? Fizeram o grupo, montaram. Tá, vai ficar assim só nas mães, então vamos tentar manter isso aqui para uma coisa... já teve esse momento, sabe? De... Vamos nos ajudar aqui em vez de atrapalhar, porque todo mundo tem milhões de outros grupos de coisas mais urgentes, digamos, ali, e aquilo lá é pra dar um suporte, assim. E tu tá em um grupo pra cada um dos guris? É um grupo para cada um dos guris, de cada turma do colégio, digamos, das mães das turmas do colégio. Parece que tem um grupo dos pais, mas não sei, não existe, não estão lá, certo, combinando um churrasco ou alguma coisa, mas não estão na logística do dia a dia ali dos filhos. Esse grupo não existe para isso. Se ele existe, o Luciano pode confirmar. Mas, e ainda tem um grupo da escolinha do Federico, porque a gente saiu do grupo de WhatsApp muito rapidamente e fizemos uma amizade forte, assim, entre algumas das... Inclusive, agora passamos uma semana juntos num hotel com crianças, famílias e tudo, mas as mulheres ali fizemos uma amizade, assim, então tem esse grupo aí. Isso é um bom gancho, assim, pra gente começar a conversar, né? A Marcela, ela tem 2 meninos, o Federico, o Santiago. Qual é a idade deles, Sala? O Federico tem 6, o Santiago tem 4. São duas... Pois é, o Júlio já exclamou aqui, né? São 2 dinâmicas diferentes, né? Com cada um deles. Como é que funciona isso, assim? Tem aquele ditado, né? A gente já falou aqui, it takes a village to raise children. Como é que tu sente essas pessoas ao redor, assim, com crianças em 2 etapas tão diferentes da vida? Eu acho que muda o papel dessa comunidade, né? Dessa village, seja o que for. A vila pode ser apresentada na nossa vida, assim, muito pelos avós, porque temos avós muito, muito presentes, cada vez morando mais perto. Meus pais moram do outro lado da rua, meus sogros moravam a 2 quadras, agora moram no prédio do lado. E assim, pra gente isso é muito bom. Tem gente que não gosta, que não quer, mas pra nós se fortalece muito, tanto o vínculo com eles, quanto essa ajuda. Mas, ao mesmo tempo, pro Federico, que tá um pouquinho maior, muda um pouco o papel. Fica ali nessa comunidade quem tá mais no dia a dia dele, essa coisa mais dos pais, da logística e tal. Do Santiago exige um pouco mais, a gente ainda precisa um pouco mais eu acho que as dinâmicas são diferentes nesse sentido, assim. O Federico já é mais independente. Já combina, vai de carona pro futebol hoje, aí vem a mãe do amigo que busca, a gente já gerencia isso, sabe, por ali. O Santiago tem mais uma coisa assim, de como que tá indo, do desenvolvimento, de o que tem ali, quem é que pode cuidar de tal coisa, da babá, o vô pra ficar. Exige uma atenção maior ainda no cuidar e educar, né? Os dois, obviamente, estão sendo educados, mas o Santiago, eu vejo que mais ali nos 4 anos a gente tem muito mais o cuidar, que é no ajudar a trocar roupa. A gente teve um desfraude um pouco mais tardio, então teve todo um momento da fralda, do banheiro, do não sei o quê, é um cuidado mesmo ali, né? Essa eu vejo que é a dinâmica, assim, diferente dessas 2 fases. Eles estão muito perto, né? O Santiago já vai fazer 5 anos, então, na verdade, eles não têm nem 2 anos de diferença. Eles têm 1 ano e 9. No colégio, eles ficam com 2 anos, mas... Eu acho que lá na frente essas dinâmicas vão se equiparar. Se aproxima. Que idade tu tem de diferença? É bem próximo, né? Isso também, é 1 ano e 8 meses, 1 ano e 7 meses, é a mesma coisa. Meu irmão é 6 anos mais novo que eu. Quando ele nasceu, eu já estava entrando na escola. Então, imagina. A gente começou a conviver realmente de adulto. Que coisa, é bem diferente. De criança, os mundos eram muito opostos. Porque tem isso, tem um momento ali que é distante. Talvez agora seja distante o Federico pro Santiago. Os amiguinhos do Santiago talvez sejam muito infantis, né, pro Federico. Né? Mas daqui a 5 anos vai ser a mesma turma. E dali pra frente vai ser a mesma turma. Como é que foi isso, assim, pra vocês ali, Cela? Porque, vocês tiveram o Fê. O que vocês aprenderam com o Federico que pro Santiago já foi mais fácil, assim? Eu acho que tudo. Não tem. É muito maluco, mas assim, a gente realmente, mesmo tu planejando, tu querendo, tu desejando o filho naquele momento, tu toma um laço, às vezes, para aprender quem é aquela criança. Apesar de eu achar que a gente foi pais muito tranquilos, assim, desde o princípio. Mas tu tá vivendo aquilo pela primeira vez. É tudo muito novo, né? Aí o segundo, eu já me preparei melhor também nessa estrutura. Eu já sabia
com o Santiago o que eu precisava de ajuda mais, para onde que eu queria deixar, qual era o tempo que eu queria passar com o Federico, sabe, que tempo eu precisava estar ali, que daí eu deixava o Santiago atendido por outra pessoa. E assim por diante, essa dinâmica da casa funcionou muito melhor com o Santiago. E eu me vi ainda mais tranquila numa segunda, sei lá, numa segunda amamentação, tudo, adaptação de escolinha, tudo, todas essas primeiras vezes, até a ponto de, tomara que ele nunca escute isso no futuro, Santiago, mas a ponto de, às vezes, a gente meio que não vê essas coisas acontecendo. Sim. Elas se passarem assim, eu não lembro direito, primeiro dia de aula do segundo filho, não... Tá, foi tão tranquilo, ele foi tão bem, se adaptou tão bem, que eu não lembro bem, foi que ano, como é que foi, e daí quando tu vê, não sei o que, tudo foi mais fácil, assim, não que o primeiro tenha sido difícil, mas o segundo é mais orgânico, é mais natural. Rola. Flui. Rola, Menos assustado, né? Menos assustado, menos pensado, sabe, sobre aquilo, sobre o sono, sobre... tudo, sobre as doenças, sobre a vacina, sobre a viagem, sobre... Eu brinco que é isso, eu era um pouco mais assim, eu não era essa mãe, nunca fui essa mãe neurótica, eu levava pra tudo, eu fazia tudo com o Fê, eu me sentia muito bem cuidando dele, sozinha, mas daí eu teria pedido ajuda, como eu pedi pro segundo, teria pedido ajuda pra algumas coisas mais cedo, eu comecei a valorizar as noites em que eu tinha ajuda, entender que tava tudo bem eu chegar em casa, por exemplo, do trabalho, ele já tá pronto de banho tomado num dia lá da semana, que não era eu que tinha que chegar e fazer isso, como eu fazia com o Federico nas primeiras vezes, que eu tinha ajuda, e assim por diante, sabe? Tu vai relaxando, tá tudo bem. O Santiago não vai lembrar do banho que eu não dei. Uma mãe que não é tão culpada, Júlio, viu só? Só um pouquinho. A maior culpa que eu senti, olha que foi... justamente depois do Santiago nascer. Não foi com o Federico sozinho, primeira vez, foi porque eu tinha que me dividir. E ali me pegou assim, eu preciso voltar, calma, a gente quis que eles fossem irmãos e que eles dividissem desde o começo. Então agora eu preciso me centrar aqui, porque eu me sentia culpada de que o Fê não me tinha tanto quanto ele tinha antes, por óbvio, né? Tinha um nenê pra amamentar. E aí eu me lembro uma vez que ele pegou um bonequinho, uns ursinhos, que até tu que deu. Ah, é? Era um bichinho, assim, e tinha uma almofadinha. E aí ele sentou do meu lado e botou a almofadinha virada, como se fosse uma almofada de amamentação. E o bichinho em cima, que tava fazendo igual, porque eu passava todo o tempo assim. Que era eu, o Santiago na poltrona comigo. Cena de filme, né? Aquela coisa. Mamãe, que nem a mamãe faz todo o tempo, a mamãe tá aqui. Ele falava pouco, né? Ele não tinha nem 2 anos. E aí eu fiquei, meu Deus, ele só me vê aqui, eu tô sempre com o neném pendurado na teta. Foi a maior culpa, foi ali. Mas depois... Você sabe que nós 3 aqui temos filhos com idades diferentes. Meus estão com 28 e 24, adultos. 4, 6, teus são os bebês. Tuas, né? Agora... às vezes eu escuto eles contando coisas que aconteceram, mas que distorção, mas não foi assim. Tenho provas. Tu tá me jogando na cara uma coisa que não foi dessa maneira. E é muito engraçado isso. Isso é um aprendizado, como a gente está sempre aprendendo, né? De que nós que também fomos filhos, certamente a gente distorceu muitas coisas que nossos pais fizeram, interpretamos mal, ou com razão, sem razão, não importa, né? Mas isso é uma coisa, às vezes, cruel da vida familiar, as distorções. Cruel para as crianças e cruel para os filhos também. Mas é inevitável, né? Sim, os seres humanos distorcem tudo, isso é assim, mas a gente não imagina que com a nossa casa seria assim também. E, né? E sabe o que eu acho isso. também louco? Por exemplo, eu tenho um irmão que é 3 anos, Mariano, que é 3 anos mais velho que eu. E a gente passou muito tempo da vida, hoje a gente sempre se deu bem, mas a gente também sempre brigou muito, porque somos muito diferentes. E meus pais tinham uma angústia tremenda daquilo, sabe? Das brigas e das coisas. E ele sempre colocava as coisas num ponto de vista completamente diferente do meu, de como os nossos pais tinham feito. Então, ainda pior, porque tinha 2 pontos de vista que ainda eram diferentes dos deles, e cada filho vendo de um jeito, sabe? E argumentando de um jeito. Então, não é mole, assim. Acho que... Sabe que eu, como profissional de saúde mental, né? Eu sempre penso que a coisa mais importante de se conquistar numa casa é a gente aprender a conversar, para que as distorções possam ser reduzidas.
porque a distorção cumulativa ela vai criando enigmas de convívio onde parece que é sempre a mesma coisa, rechaço, ou então a maneira como a criança compreende o pai, ou a mãe, ou vice-versa, os pais compreendem. Então, a gente aprender a conversar é a coisa mais importante e a coisa mais difícil. Sim. Porque conversar é um ato de interação onde eu tenho que aprender a abrir mão da distorção que eu tenho. Eu me lembro uma vez, o meu mais velho, eu, montando o Autorama, eu saí para pegar alguma coisa, quando eu voltei ele estava desmontando tudo. E eu disse, mas isso não é brincar de Autorama, pô? Ele, claro que é, pai. Assim, quando tu não tiver, eu aprendo a montar e desmontar agora, contigo aqui. Para ele era uma brincadeira. Isso é claro que não é uma distorção no sentido que nós estamos falando, mas se eu não falasse para ele e ele não me respondesse, provavelmente eu ia ficar chateado com ele. Sim, sim, sim. E ele dizia, mas meu pai é louco, porque não está entendendo que eu estou brincando. Tava enxergando ele brincando, ele a montagem para ti era uma etapa. Né? Uma parte de um processo que leva ao fim, que é brincar de Autorama. Para ele, a brincadeira já estava acontecendo. Estava ali, estava acontecendo. Então, esse tipo de situação que é corriqueira na nossa vida com as crianças exige uma disponibilidade de a gente o tempo todo entrar numa interação verbal, não simplesmente imaginativa. Porque senão as distorções isso é uma atitude aumentam. De cuidado, né? Isso é um cuidado. Não, e eu acho que um cuidado também com a tua própria saúde mental, né? Porque também tem isso. Imagina se eu ficasse acumulando culpa de cada coisinha que eu achava que... Claro que naquele momento o Federico era muito pequenininho, não tinha um entendimento, né, para olhar para ele e dizer por que eu tava me sentindo culpada ali, mas isso é uma coisa que a gente tenta colocar muito assim. Ele vai acumular rancor, vai ficar com aquilo na cabeça, vai imaginar que aquilo foi por um determinado. Eu vou ficar me sentindo assim, o Luciano vai chegar, vai ver a situação de uma outra maneira. Agora eu me lembrei de uma coisa assim que é essa história dos grupos de WhatsApp e tal, que ontem justamente, chegando na escola após 2 semanas de férias, tem um dia lá, segundas-feiras, é o dia que as crianças podem levar brinquedo, jogo, não sei o que, na escola, beleza. Tem tudo lá, calendário, eu sou toda organizada. Esqueci. Lembrei da roupa do judô, lembrei disso, lembrei daquilo, esqueci. E a gente chegou na escola, largamos o Santiago, fui largar o Federico e ele começou a chorar. Tu esqueceu de novo o brinquedo, por que é que tu sempre esquece? Agora na hora do brinquedo eu não vou estar... E nem é nem brinquedo, é cartinha Pokémon, né? Pra trocar com os colegas, que não ia ter naquele momento. E aí eu falei pra ele, filho, deixa eu te dizer uma coisa. Eu fico culpada, eu fico culpada porque eu lembrei, mas assim, tu já tem 6 anos e tu pode me ajudar a lembrar, tu tem que me ajudar a lembrar que toda segunda-feira tu pode trazer brinquedo, é uma coisa que tem que ser importante pra ti. E deixa eu te falar todas as outras coisas que eu tenho na cabeça hoje. Eu vou fazer, tipo, sucintamente falei pra ele tudo que tava na minha cabeça, porque era uma volta de férias e tal. Tu me desculpa, assim, eu não tenho como lembrar tudo. Tá bom, mamãe, eu te desculpo. Segunda que vem a gente vai lembrar juntos. Aí eu fiquei assim, bom, né, tomara. Claro que saí dele, deu uma leve culpinha, assim, demorou 2 minutos, passou a minha culpa de não ter lembrado. Mas botei pra fora, sabe? E ele também, acho que... Enfim, um exemplo curto de um diálogo que tu tenta colocar. Assim. Mas é interessante isso, porque eu me lembro de um episódio que a gente fez aqui, que o Júlio falou uma coisa que me marcou muito, e que eu quero me lembrar sempre, e especialmente quando eu passar por isso, que é assim, era uma coisa assim, se a criança é capaz de fazer a pergunta, ela é capaz de ouvir a resposta. No sentido de que, às vezes, as pessoas se sentem distantes de uma criança pela questão da idade, e isso faz com que ela evite um tipo de conversa que a criança já é capaz de ter. Sim. Só que tu talvez não saiba. Não provoca ou não provoca. Não vai. Porque, mas ele é muito novo pra entender que ele tem que me ajudar a lembrar. Talvez ele não seja. E às vezes eu acho que eles estão, inclusive, ansiando, pedindo por esse tipo de por esse next level, esse novo degrau, né, na relação, né? Mas eu queria fazer uma observação legal nisso que tu falou. A observação legal do que tu falou, tá? Não a observação. Para os filhos, os pais nunca são suficientes. Se essa frase a gente pudesse entender todos os dias, a gente não precisaria sentir culpa de não ter feito algo ou de ter esquecido, porque a Marcela ou eu, né, ou o Arthur, seja quase todos os pais, a gente tem atitudes de amor e cuidado o tempo todo, mas a gente pode esquecer de coisas. Claro. Vamos dizer, no exemplo do esquecimento. Eles acham
sentem, a mãe não gosta de mim. Mas isso não é verdade. E por isso que tu não precisa sentir culpa. Porque eu sei que não é verdade, porque no fundo eu sei que não tem. Mas tu tem que saber, tu entende? Se tu sentir culpa é porque tu esqueceu dessa parte. Nem que por um minuto. Mas não é a Marcela, isso, a gente humano é isso. Então, se alguém faz uma espécie de denúncia de que tu não me amou, que chega, acende essa distorção que não é real. A não ser que seja real, mas acho que não é real. Então, a gente tem que poder entender que a tua pergunta para ele, e o que tu fez para ele é muito legal, tu tem que poder lembrar das tuas coisas também, que a gente chama isso de sentimento de responsabilidade, que é o oposto do sentimento de culpa. Culpa e responsabilidade são antagônicos. Porque o sentimento de culpa é um sentimento de onipotência, que é o seguinte, tudo depende de mim, se eu deixar de fazer, as coisas vão ser desastrosas, se eu fizer, e ele vai fazer que tu te sinta assim, onipotente, porque tu devia ter lembrado. Então, esse interjogo que acontece entre adultos e crianças, a gente tem que escapar. Porque não é verdade que tu não ama ele. E que não é nenhum erro esquecer a carta de Pokémon. Não é? Sim. Agora, ele pode te cobrar, porque ele sente que gostaria que tu lembrasse dos meu filho. Tu tem 2 pernas, 2 braços e uma cabeça. Tu pode lembrar da próxima vez e ajudar a mãe. Já Pronto. sabe ler, já leu o calendário. Com isso, a distorção pode diminuir na tua cabeça e na dele. Principalmente na dele, né? Não, nossa, na tua também. Ainda dá uma trabalhada. Não. É que se a gente não se dá conta, a gente fica... Meu Deus, na próxima vez eu não posso esquecer. E aí a tua vida se torna um inferno. Porque não é real que tu não gosta dele. Então... Para os filhos, os pais nunca são suficientes. E a gente tem que escapar desse esqueminha, porque senão a gente começa a acusar eles que eles são um peso para nós. Claro. Porque sim, vai ficando pesado, ficando pesado, porque o pesado é a distorção, não é a realidade. Sabe que uma coisa que eu sentia assim, durante um tempo era de que... Parece que as mães, assim, em torno, falando das mães, porque é uma convivência mais próxima com as mães do que com os pais, mas estão sempre numa necessidade de terem aprovação dos outros de que são boas mães. Isso é uma coisa que eu vejo muito, assim, sabe? Tipo, e quase que esses atos, assim, de nunca esquecer, é como se tu fosse cumprir uma tabela, um checklist lá de todas as coisas. Mas isso é uma cobrança entre adultos. Entre adultos, mas assim, doentia, né? Assim, de tu ver, mas eu vejo muito esse esquema, esse jogo. Assim. E não é nem competindo entre elas, porque eu sou melhor que tu, não é isso, mas é quase que assim, não, eu nunca esqueço nada, eu nunca e aí tá sempre aquela mãe exemplar que quer. Isso é pra matar, isso é muito chato, né? E isso mata as outras. Que eu acho que também falando da comunidade... Sim, gera um desdobra. Nossa, não. Tem um programa nosso que é como é? Ser bom pai e boa mãe. A gente no programa diz, é melhor tirar o bom e a boa. Só fica com pai e mãe, já chega. Sim. Já tá ótimo. Já tá resolvido. A gente falou sobre, um pouco ali, né, tu comentou sobre o que tu aprendeu com o Federico na hora de fazer, de agir com o Santiago, que é o teu segundo filho. E o que tu aprendeu com o teu segundo filho, em comparação com o primeiro, que impactou a vida com o teu primeiro filho? Eu acho que uma coisa que é um pouco apagado também com o excesso de informações que a gente tem de todos os lados. E eu me lembro que o meu obstetra, que também é o teu, né? Teu não, o da Sofia, mas me disse muito claramente... É tudo em família. Mas que tudo coisa? É uma coisa... Tu tem obstetra? Eu não sabia. Não sabia. Cara, eu tive obstetra, tá? Eles tratam junto quase, porque né? é o médico do pai e da mãe, que nem o pediatra. Claro. Tu acha que o pediatra é pro teu filho? O teu pediatra é pra ti. Isso, não é pro teu filho. Eu quis dizer que é o mesmo profissional. E eu me lembro de ele me dizer, eu chegar assim, dizer... Que são as distorções, né? Não, e eu falo pra ele assim, meu Deus, tem informação por todos os lados, onde é que eu procuro? Ele falou, eu tenho que ser... Eu sou tua fonte de informação. Se tu precisar, tu vai vir falar comigo. E tá aqui. Bom, primeiro que ele já me dava todas as informações, mas segundo, assim, se tu precisar, é comigo que tem que falar. E depois que nascem, aí tá o obstetra, aí tá bom, daí tu vai embora. Daí tu tem alta do obstetra. E aí tu tá pro mundo das informações, da internet, dos 500 autores, dos 500 psicólogos, dos 500 educadores parentais, do sono, da comida, do BLW, da amamentação. E agora? Qual lado?
E com o Santiago eu definitivamente aprendi a ser mais instintiva. A me... Não ser, porque eu sempre fui. A me ouvir, a respeitar mais o meu instinto de como aquilo dava certo. Mesmo pra agir com o Federico que veio antes. Claro, porque eu, no Federico, ainda estava muito cercada do polígrafo, do livro, de tudo, e que acho que é importante, mas não no excesso. Não, é muito tóxico. É muito tóxico. E é vídeo, é áudio, é gente dizendo como que tu tem que fazer, e daí tu não tá fazendo Não, e daquele vamos jeito, lá, daí né? tu faz, tenta de um jeito. Se tu ficar 15 minutos em perfil de pai, mãe, criação de filho, tu vai ouvir 3 opiniões completamente opostas. Tu vai uma ser da outra. bombardeado dali pra frente. As 3 vão Por fazer todas as sentido, coisas de pai e mãe. só que uma anula a outra, entendeu? E aí, definitivamente, assim, me escutei mais, fui muito mais instintiva, fui uma mãe mais roots, talvez, mais sabe, do âmago, assim, de achar aquilo tá bom aqui, isso aqui funciona pra gente, é assim que vai ser. Então, teria feito, sem dúvida, diferente, mas aí não era um aprendizado, né, no primeiro. Não, mas eu não sei se faria diferente. O que importa realmente é que o que tu descobriu que a gente tem que saber. Está muito tóxico. É muita informação. E a gente não precisa tanto conhecimento. Basta pegar no colo, essa dar frase de é boa. amamentar, cuidar e escutar ele. E ele vai nos dizer o que está precisando. Se tem dúvidas maiores, pede para o pediatra. E pronto, o teu que tu confia. Isso. E chega, não precisa de mais. É porque é uma relação de seres humanos. Tem aquele filme do Denis Villeneuve, A Chegada, já viu? Já. Ah, Um filme aquele de da... ficção. É muito bom. É aquele filme. muito bom. Aquilo ali é um bebê com uma mãe, aquela espaçonave, que é o útero, e uma mãe, uma mulher tentando entender o que aqueles animalzinhos estavam querendo conversar. Se conectar e dizer. falar a língua daquele Essa animalzinho. conexão é o que importa. O filme é genial sobre isso. Se a gente lê, não, assiste sobre a ótica de um útero e um bebê e uma mulher tentando entender o que aquele serzinho está querendo falar, é encantador o filme. É um belo filme. E a gente precisa de um pouquinho de maturidade, às vezes, para estar ali, se fechar nessa bolhazinha, assim, da mãe, do nenê, do pai, da família, de quem for, né? Ali que tá contigo e olhar e se conectar e ver que é aquilo. Se conhecer, né? Deixar aquilo fluir sem se fechar um pouco pro bombardeio externo. Porque Fechar a porta, inclusive, e o celular aí, de lado. mas aí a exatamente. gente vai incorrer na sociedade, é muito clichê dizer isso, né? Mas a sociedade que a gente vive hoje, ela é absolutamente pautada na validação, na comparação, no desempenho. Então, tudo que é postado tem também como objetivo gerar um alcance, gerar um like. Se tu cai nessa armadilha, fudeu, né? Ruim, muito ruim. O mundo está muito tóxico de informação. Muito tóxico. E eu acho que é um período bem vulnerável também da mãe para tu né, ser intoxicada com aquilo, porque tu tá muito sensível. O puerpério é um negócio maluco ali, que dá uma mexida com a... Tu tá tentando criar essa conexão, falar essa língua, e aí tu tá recebendo... É muito vulnerável. Pega uma vítima perfeita, né? Para sofrer. É uma boa análise, é verdade. E aí, isso eu sinto, assim, que realmente foi diferente entre o primeiro e o segundo. Aprendi isso com o Santiago. Se tivesse um terceiro, que não terei, seria ainda mais offline e talvez me conectasse ainda mais rápido ali, né, com o nenê. Pois é. Que coisa, né? A vítima perfeita. Mas é. Gostei disso. Eu também achei o máximo. Dá para ganhar muito dinheiro com as mulheres. Nossa senhora, a vítima perfeita É e isso. a vítima perfeita e conhecimento demais faz mal. É. Faz porque não precisa. Não precisa tanto conhecimento. Vai na fonte, né? Vai na fonte, uma pessoa de confiança. E deu, não precisa mais. Mas eu gostei muito dessa analogia do ouvir o que a criança está tentando te dizer, ou tá te dizendo claramente na idade dos guris já, né, que já falam e tal. Isso é um pouco também considerar a criança, né, Júlio? Ter caridade pela criança, né? Valorizar aquela existência ali, né? É isso, mas é também valorizar o convívio. O convívio, valorizar de que ali tem uma pessoa de mais idade e uma pessoa de menos idade. Eu até essas palavras adulto e criança, elas já têm um grau de pejorativo. Um que é mais bobalhão e um que é mais esperto, né? Mas, na verdade, não é assim. Tem um ser humano que está em crescimento e um ser humano que está em crescimento ainda. Eu acho que um bom ponto de contato nessa tese Só que o que precisa é que eles tenham uma
interação de comunicações, porque são interesses distintos. Sim, claro. Quem está em crescimento, ele está aprendendo tudo. Quem já se tornou pai e mãe, no caso, ele tem um interesse diferente do que tem a criança. Mas nenhum dos dois nunca teve a idade que tem. Estão ali pela primeira vez. Os dois estão ali pela primeira vez. Né? Então, mesmo o adulto ou a pessoa Tá com mais idade... aprendendo a ser pai e mãe. aprendendo a ser também. E ele aprendendo E aprendendo a ser humano. a ser alguém nesse mundo maluco. Né? E, ao mesmo tempo, essa coisa de validar a criança, de só estar ali, eu também acho que a gente menospreza um pouco, de maneira geral, né? Mas isso está mudando, a gente vem falando nessa overdose de informação, aí tem muito em cima disso, de valorizar o que a criança diz, de ouvir a criança, mas é de que isso, ele só tem jeitos, claro que a estrutura, né, psicológica da criança está toda se formando, o jeito que... Mas parar para escutar, conectar mesmo, tá ali, ele tá me falando do jeitinho dele, mas olha o que ele tá me... É isso, tá ali, ouvindo, né? Eu me lembro que eu falava com o Federico, sempre falei, assim, eu não gosto muito dessa coisa da vozinha, né, não sou muito essa... E daí eu falava com o filho, olha só, a gente vai agora, não sei o quê, e depois a gente vai fazer tal coisa. E fui tentando fazer isso, venho fazendo isso com os dois. E a minha sogra falava muito pequena, eu acho incrível que tu fala com ele como um adulto e ele entende tudo. E eu lembro que eu falei pra ela, mas não é como um adulto, eu só falo com ele. Tu esclarece. E eu só tô falando com ele, eu só não tô falando essa linguagem que a gente considera de criança. E daí ela ficou com isso, depois ela disse, como ela viu que era uma coisa que a gente fazia, assim, lá em casa. Isso tem um pouco a ver com o que tu falou, né? Essa linguagem de criança, uma linguagem mais simplória, mais bobalhona, né? Da onde vem o vento? Da folha. É isso. Sim, a folha chacoalha e faz vento. Maravilhoso. Piaget estudava assim, né? Então, o raciocínio da criança tem uma maneira de enxergar o mundo, de perceber, que é diferente de um adulto. Então, a nossa função de cuidador é entender que o vento vem da folha é verdade. Não tá Mas errado. A gente até pode explicar para ele, olha, não é que o vento balança a folha. Não, mas eu não vejo o vento, eu vejo a folha. Então, é isso mesmo, né? Fez um diagnóstico do mundo, né? É óbvio, né? Cela, quais são os desafios que tu tá sentindo agora, assim, nesse momento de vida com eles ali? O que tá pintando para ti, assim? Tá pintando as personalidades bem mais definidas. Eu não vou rotular e dizer que um é assim, outro assado, não é isso. Mas, assim, as diferenças e o jeito de cada um e abrir esse espaço, assim, na nossa dinâmica familiar lá de 4, né? Para cada um ser o que bem entender, assim. Claro que é um desafio a longo prazo, sabe? Não tô te falando um desafio... Hoje de manhã, qual foi o desafio? Foi vestir o Santiago pra ir pra escola. Falando de um desafio muito prático, porque ele anda numa birra que não quer que tu bota todas as calças que tem bolsa ele não quer pôr. Podia te enumerar vários desafios desses cotidianos, mas assim, pensando num desafio mais intangível, seria esse, assim, de dar espaço para essas personalidades e de eles entenderem que eles podem ser quem eles quiserem, sabe? Num mundo de que eles podem ser aceitos do jeito que eles quiserem, que eles vão ser aceitos lá em casa do jeito que eles quiserem, criarem suas amizades, deixar que aflore, assim, essas personalidades. A gente tem falado muito sobre isso, assim. Eu e o Luciano, a gente fica toda hora, nossa, olha isso, olha como é que ele é diferente. Sabe que é bacana isso que tu falou? Eu acho que concomitantemente à evolução deles, que a gente chama de desenvolvimento, tem uma coisa que a gente chama de desenvolvimento. Simultaneamente, quando eles evoluem, eles também se afastam. Então, uma criança que aprendeu a caminhar, ela não precisa mais do colo. Sim. Esse procedimento na cabeça de uma criança e do adolescente em especial gera muita tensão. Então, quanto mais eles forem pelo lado de serem o que eles são, mais eles vão se sentir sozinhos e sem o pai e a mãe e perceber que não precisam de vocês. Isto gera o que a gente chama de sentimento de culpa. Então, por um lado, parece muito bonito a gente autorizar e incentivar, mas do lado deles tem a alegria e o pavor simultaneamente. De se separar, de aquilo quase que... Da independência mesmo.
É o sentimento de solidão, porque eu não preciso mais da mãe para ler historinha para mim. E aí ele vai para o quarto dele, eu não preciso mais, então, mas eu vou chamar. Por culpa, porque a mãe pode não gostar de mim e se chatear comigo. Então, Marcela, isto é simultâneo. A vida não é uma evolução gradual onde a gente cresce e se aperfeiçoa. Junto com o crescimento vem uma espécie de contra-força. Sim, puxando para... Que neste caso é o que eu chamo de sentimento de solidão ou o pavor de não querer se responsabilizar pelo crescimento. Então, essa, para mim, é a coisa mais importante de um pai e de uma mãe, de cuidar dos seus filhos. É incentivar, mas saber que vem uma força contrária e de dizer, tu não gosta de mim porque tu não leu a historinha para mim. Mas tu sabe ler. Ah, não, mas este interjogo vai ser por muitos anos. Olha, o desafio é longuíssimo. Então. Muitos anos. Agora me ocorreu uma coisa que aconteceu também, foi bem desafiadora, que eu comentei ali no começo, que o Santiago teve um desfraude mais tardio, os filhos são completamente diferentes, aí tu fica com aquilo, um foi super fácil, e ele nada, não tinha, e aí a gente também nunca forçou, era uma coisa, começamos a incentivar, e aí entrou na escola, né, maior, apesar de ser maternal ali, é escola. Vamos lá, os colegas maiores. E aí ele começou, comprei cueca, fui, bota no pinico, não quero fazer, na fralda, aquela coisa toda. Aí a professora haja me disse paciência. Assim, não, haja paciência, mas eu tava assim, não, vai, quanto precisar. Só que ao mesmo tempo tu fica, a criança tem plena consciência, fazia as necessidades, sabia, imediatamente tinha feito, acordava com a fralda seca, estava pronto, mas faltava, eu sabia. E aí, a minha rede familiar começou a me dizer que era eu que estava querendo segurar, que instintivamente eu fazia aquilo que eu não ia ter mais bebê, porque a partir dali, né, não vou ter outro filho, acabou o bebê, acabou trocar fralda, acabou, que eu não estava conseguindo, mas eu falei, mas eu não estou fazendo nada que eu tenha feito de diferente no primeiro. Aí a gente começou um pouquinho mais assim, comecei a conversar com ele, dizer, olha, filho, tu já consegue, eu não vou mais comprar fralda, essas são as fraldas que a gente tem em casa, agora tu vai colocar fralda e cueca para ir pra escola, e aos pouquinhos conversei com a professora, e aí ele começou a fazer na escola, pedir para ir no banheiro e ficar sem a fralda a tarde inteira. E aí ela conversou com ele, disse, mas por quê? Não, prof, não tem problema ficar aqui, eu só não quero que tu conte para minha mamãe. E aí ela me contou isso, eu fiquei, eu não acredito. Ela enganou? Era só... Não, ela me escreveu um bilhete já depois de uma semana dele sem fralda. Eu queria te dizer que o Santiago passou a semana toda pedindo para ir no banheiro e não sei o quê, sem a fralda, mas que não era para eu contar para a mamãe. Eu falei, que ele quer que eu continue ali, né, nesse jogo. Ele consegue, mas ele também quer que a mamãe continue com a fralda, com o cuidado, com o trocando. Não é só isso, querida. Ele também descobriu que ele consegue, que ele não precisa mais de ti. Exato. Não é por tua causa, não, é por causa dele. É por causa dele. Esse lado que tu me falou agora, eu nunca tinha enxergado dessa coisa da solidão. Ele cresceu. E agora... Não conta pra minha mãe que eu não consigo. Qual é a função que vai ter a minha mãe agora? A minha mãe vai sofrer. Posso fazer cocô sozinho. Coitada da minha mãe agora, o que vai ser da vida dela? Não vai ter mais fralda pra trocar. E aí ela vai ficar inapta para a atividade materna. Eles não pensam assim, obviamente, mas a sensação vai ser sempre essa. Coisa, é muito bonito quando a gente entende isso, porque aí a gente fica mais antenado. E o que tu fez é muito bacana, tu explicou para ele. Faz assim, lá na creche, não sei o quê, na escolinha, parará. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E aí, enfim, agora tá lá desfraldado, feliz, sozinho no banheiro, já viu que a mãe vai tá lá igual, continuar sendo mãe em outras. Mas foi engraçado, eu nunca tinha olhado por esse lado dele, sabe? Eu olhei mais pela coisa do nenê, de continuar sendo um nenê que a mãe vai trocar. Esse é o objetivo do programa, é ajudar a entender que o cuidar não é educar. Pois é, até porque pra a gente... tarefa, desculpa, porque isso nós como adultos sempre olhamos com um viés esse que tu está falando sobre a criança. Mas ela tem um potencial e já se desenvolve tanto que ela se assusta que ela pode, e a gente daí interpreta mal a criança. Interpreta mesmo.
Erroneamente, né? Ou porque ela é manipuladora, ou porque não sei o quê, ou porque não sei o quê. Porque tem na cultura isso que a gente chama de filicídio. Uma coisa de que as crianças, se não forem bem treinadas, serão bandidinhos irreparáveis. Mas isso está dentro da gente. Mas é horrível, né? Mas né? Os animais não são assim, mas os humanos são. Eu te cortei. Não, eu ia te pedir exatamente para tu fazer essa conclusão, até para a gente encaminhar o programa, esse episódio, dessa diferença entre cuidar e não educar, né? Que é o tema do livro, o tema do podcast, e à primeira vista pode não parecer óbvio. Como assim cuidar não é educar? É óbvio que cuidar é educar. Mas esse é o antagonismo, né, Júlio? Ele está na intenção, ele está na percepção. Está no vínculo que a gente tem com a criança. É óbvio que cuidar é educar, mas desde que a gente entenda que o vínculo é amoroso, de respeito a um outro ser humano. Não é o meu filho, é um outro ser humano. É mais difícil ainda, porque a gente quer que seja filho, claro que é filho, mas o respeito a uma outra vida, se a gente conseguisse desenvolver isso nas pessoas, talvez a gente desenvolveria um sentimento de pertença ao mundo e à ecologia maior, porque é a vida. É vida, não é simplesmente o meu filho. É uma vida que tem uma autenticidade própria, uma singularidade própria, um jeito próprio. Ele é um ser único. E este ser único o assusta. Assusta a tal ponto que ele tem pavor de ser único para não se sentir só. Isto é o cuidar de uma criança. Que a parte prática é da comida, roupa, cama lavada, educação, isso é a parte prática. Mas a outra é essa. Aqui tem um ser humano que, na medida em que ele cresce, ele se assusta. E esse interjogo é que a gente tem que mediar para não manipular, para não tratar como uma onipotência e saber que ele precisa de alguém que não o deixe se assustar com a singularidade dele. Com o que ele vai ser nesse mundão, né? Não, com o que ele é hoje. O vai ser não existe. Vai o ser que não ele existe. é hoje, fazendo cocô na escolinha sem te dizer. O que vai ser amanhã não interessa, porque a gente não sabe. A gente sabe que hoje ele fez isso. E isso ele se apropriou. Mas ele não quis te contar, porque aí tu ia descobrir que ele pode viver sem tu e tu ia ficar chateado com que ele. horror. Tô feliz que nunca mais vou comprar fralda na minha Certamente vida. não é só isso, mas essa é uma parte claro, do né? assunto. Claro. Cela, muito obrigado por ter vindo aqui no programa, por ter aceitado o nosso convite. Não, eu que agradeço. Muito legal conversar. Podia passar horas aqui. A gente podia mesmo. E a gente vai receber mais pessoas aqui no programa, a gente vai tentar levar adiante a palavra do cuidado. E eu sempre lembro que você encontra o livro do Júlio aí na Amazon, nos 2 formatos. É bacana demais. Tem um capítulo sobre desenvolvimento apenas, então para se quiser aprofundar nesse assunto. E te convido também a escutar os nossos outros episódios anteriores. Tem muita coisa boa que já foi gravada e tem muita coisa boa por vir. Obrigado, Cela. Obrigado, Júlio. E ao SEAT. E ao SEAT também, nosso parceirão aqui. E eu também. Então, a gente se vê na semana que vem. Tchau. Um abraço. Tchau.